Olhem ao redor. As manchetes gritam crise. Os mercados despencam e a incerteza parece ser a única constante. É fácil sentir que o mundo para, que as oportunidades se dissipam como fumaça. Fomos ensinados a temer esses momentos, a vê-los como o fim do caminho. Mas e se eu dissesse que essa percepção é fundamentalmente equivocada? E se as crises não fossem o fim, mas o verdadeiro começo? Ao longo da história, os períodos de maior agitação econômica não apenas derrubaram impérios, como também forjaram lendas, deram origem às inovações mais disruptivas e criaram fortunas inimagináveis. Hoje vamos desmontar o mito do medo e descobrir uma verdade poderosa. Todo grande sucesso econômico, sem exceção, nasce das cinzas de uma crise. Para entender esse ciclo de destruição e criação, precisamos viajar no tempo. Pensemos na Grande Depressão dos anos 30. Enquanto o mundo afundava na desesperança, um homem chamado Charles Darrow, também desempregado e lutando para sobreviver, canalizou seu desejo de riqueza em um simples jogo de tabuleiro. Ele o chamou de Monopoly. Em um momento em que as pessoas haviam perdido suas fortunas reais, esse jogo lhes oferecia a fantasia de construir impérios sobre um tabuleiro. A Parker Brothers, inicialmente cética, acabou comprando os direitos e vendendo milhões de cópias. Darrow se tornou o primeiro designer de jogos milionário da história, não apesar da crise, mas graças a ela. A necessidade de escapismo e a aspiração por uma vida melhor, intensificadas pela recessão, criaram um mercado perfeito para sua ideia. Avancemos algumas décadas. A crise do petróleo dos anos 70 abalou os alicerces da indústria automobilística global. Os gigantes de Detroit, com seus enormes e sedencos motores V8, de repente pareciam dinossauros. O pânico tomou conta dos mercados. Mas do outro lado do Pacífico, no Japão, engenheiros de empresas como Toyota e Honda viram algo além, viram uma oportunidade. Há anos vinham aperfeiçoando veículos menores e mais eficientes no consumo de combustível. Enquanto os motoristas americanos enfrentavam filas intermináveis nos postos de gasolina, esses carros compactos e confiáveis deixaram de ser uma curiosidade para se tornarem uma necessidade. A crise não criou a tecnologia, mas criou a demanda maciça que levou essas marcas à dominação mundial. O colapso do antigo modelo energético foi o catalisador que redefiniu para sempre o conceito de um bom automóvel. E a história se repete cada vez mais rápido. A bolha da internet no início dos anos 2000. Milhares de empresas digitais desapareceram da noite para o dia. Parecia o fim do sonho digital. Mas em meio aos escombros, surgiram os verdadeiros titãs. Empresas como Google e Amazon sobreviveram não apenas por terem bons produtos, mas porque a crise as obrigou a ser implacavelmente eficientes, a focar na rentabilidade real e a construir modelos de negócios sólidos como rocha. A extravagância acabou, a disciplina e o valor real para o cliente se tornaram a única moeda. A crise filtrou o ruído e deixou apenas aqueles que realmente estavam construindo o futuro. Foi uma purificação necessária que lançou as bases da revolução tecnológica que vivemos hoje. E então veio a crise financeira de 2008. Milhões de pessoas perderam seus empregos, suas casas, sua confiança no sistema. O tecido social parecia se romper. Em São Francisco, dois jovens designers, Brian Chesky e Joe Gebbia, não conseguiam pagar o aluguel do apartamento. Em vez disso, desistiram e viram um problema e uma solução simples. Uma conferência de design havia lotado todos os hotéis da cidade. Então, inflaram 3 colchões de ar na sala e os alugaram aos participantes. Nascia o Airbnb, hoje conhecido como Airbnb. Da mesma forma, em meio à mesma recessão, as pessoas precisavam de formas mais baratas de se locomover e ganhar dinheiro extra. A ideia de usar o próprio carro para transportar outras pessoas, o conceito por trás da Uber, passou de loucura a solução lógica e necessária. Ambas as empresas, gigantes da economia compartilhada, não existiriam sem a pressão econômica e a mudança de mentalidade provocadas pela crise de 2008.
A necessidade não é apenas a mãe da invenção, é a parteira das revoluções. Então, qual é o padrão aqui? Por que as crises são um terreno tão fértil para o sucesso? A resposta está em 3 princípios fundamentais. Primeiro, as crises funcionam como um grande reset. Abalam as estruturas existentes, derrubam monopólios acomodados e expõem as fragilidades de modelos de negócio ultrapassados. De repente, o campo de jogo se nivela. Um empreendedor ágil com uma boa ideia pode competir com um gigante estabelecido que luta para se adaptar. A mudança acelera exponencialmente. Segundo, a escassez aguça a engenhoca. Quando os recursos são abundantes, tendemos a ser desperdiçadores e ineficientes. Mas quando cada centavo conta, quando cada decisão importa, a criatividade floresce. Somos forçados a encontrar soluções mais inteligentes, mais baratas, mais eficazes. A pressão nos obriga a pensar fora da caixa, porque a caixa confortável em que estávamos acabou de se romper. É nesse estado de necessidade que surgem as ideias mais brilhantes e disruptivas. E terceiro, talvez o mais importante, as crises mudam profundamente o comportamento do consumidor. Nossos valores, prioridades e necessidades se transformam. O que antes era luxo vira necessidade, e o que era necessidade se torna dispensável. Aqueles que conseguem identificar e atender essas novas necessidades emergentes antes de todos são os que vencem. Pensemos no crescimento do entretenimento em casa, da telemedicina ou da educação online durante as recentes crises globais. Não são tendências novas, mas a crise atuou como um acelerador massivo, transformando nichos em mercados bilionários em questão de meses. Este é o momento da verdade, o momento da oportunidade. Enquanto muitos veem um problema, o empreendedor vê uma solução esperando para ser criada. Enquanto outros veem escassez, o inovador vê uma chance de eficiência. Enquanto a multidão se paralisa pelo medo, o visionário traça o mapa de um território novo. A crise expõe uma ferida na sociedade, uma dor, uma fricção. E a ideia mais valiosa é aquela que atua como um bálsamo para essa ferida. É o aplicativo que ajuda a economizar dinheiro, o serviço que conecta com oportunidades de trabalho flexível, o produto que oferece conforto e alegria em tempos de incerteza. A oportunidade não está apesar da crise, ela está incrustada na própria crise. Então, como podemos aplicar essa mentalidade em nossas próprias vidas? Não se trata de desejar uma crise, mas de estar preparados para quando ela chegar, porque a história nos mostra que elas sempre chegam. Trata-se de cultivar uma mentalidade de antifragilidade, conceito popularizado por Nassim Taleb. Não é apenas resistir ao golpe, mas se fortalecer com o caos. É observar com atenção o que está mudando, que novos problemas estão surgindo, que soluções que antes pareciam extravagantes agora se tornaram essenciais. Comece a pensar como um solucionador de problemas. Ouça as queixas das pessoas, leia nas entrelinhas das notícias. Cada manchete que grita problema é um convite para pensar em uma solução. Aprenda novas habilidades, especialmente aquelas que resolvem as ineficiências expostas pela crise. Seja frugal, economize capital, porque quando a oportunidade aparecer, e ela vai aparecer, você precisará de recursos para agir rapidamente. O capital em tempos de crise é como água no deserto, imensamente poderoso. Olhem para o futuro. As crises que estamos vivendo e as que ainda virão estão criando as condições para a próxima geração de milionários e de empresas que mudarão o mundo. A transição energética, a inteligência artificial, a biotecnologia, a descentralização, cada uma dessas áreas está cheia de problemas complexos que se intensificarão em tempos de tensão econômica e social. E cada um desses problemas é uma porta de ouro para quem tiver visão, coragem e preparo para atravessá-la. O sucesso não é a ausência de problemas, mas a maestria em resolvê-los. As maiores fortunas não são construídas em mercados de alta, quando todo mundo se sente um gênio. Elas são forjadas no fogo da adversidade, quando o pânico reina e apenas os valentes se atrevem a construir. As crises são o filtro natural do progresso econômico.
separam o trigo do joio, o sinal do ruído e recompensam aqueles que, em vez de fugir do caos, aprendem a dançar com ele. Então, da próxima vez que ouvir a palavra crise, respire fundo. Não veja o fim, veja o começo. Não veja o colapso, veja a oportunidade de reconstruir algo melhor, mais forte, mais valioso. A história está do seu lado. Cada grande sucesso econômico que admiramos hoje é um monumento a essa verdade imutável. Seu momento pode estar sendo gestado agora mesmo, no coração da incerteza. A pergunta não é se a oportunidade chegará, mas se você estará pronto para aproveitá-la. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se essa mensagem ressoou com você, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com alguém que precise ouvi-la. Até a próxima, mantenha a visão e construa o futuro.